Olá, pessoas que seguem o canal Raciocínios Espíritas. Cá estamos mais uma vez para mais um Divagações, né? O Divagações de número 8, ok? E a Divagações, né? O Divagações, né? O vídeo, mais um vídeo da série Divagações que está no seu 8º episódio, né? Vem trazer hoje um assunto sério. E que seria esse assunto sério? Os outros assuntos espíritas não são sérios? É porque é sobre o espírita sério. Olha, gente, eu vi essa expressão espírita sério quando eu li o livro Céu e o Inferno, né? Que é justamente no capítulo, na segunda parte do livro, que são os exemplos, né? Que fala sobre as comunicações e tal, aquela coisa, né? Espírito sofredor, espírito mediano, espírito elevado e tal. Mas aí no primeiro capítulo, que é a passagem, né? Algumas traduções botam o passamento, a passagem e tal, né? Que fala justamente do momento da morte do corpo, do desencarne e que o espírito passa para o plano espiritual, né? E aí tem uma fala, né? Uma escrita de Allan Kardec, deixa eu até ler aqui, né? Bom, espírita sério. Então, no capítulo 1, a passagem da segunda parte, né, do livro Céu e Inferno, tem um trecho de Kardec que é assim, ó. O espírita sério não se limita a crer, porque compreende, e compreende porque raciocina. A vida futura é uma realidade que se desenrola incessantemente a seus olhos. Uma realidade que ele toca e vê. Quer dizer, não é uma coisa que ele acha. Ele toca e vê. Por assim dizer, a cada passo e de modo que a dúvida não pode empolgá-lo ou ter guarida em sua alma. Né? Porque ele raciocina, ele vê o que é real, ou pelo menos busca, né, ver o que é real. Né? Então a dúvida, aquela dúvida, sabe, que deixa a gente perdido, não tem mais guarida. Somente a dúvida saudável, claro, sempre, né? A vida corporal tão limitada amesquinha-se diante da vida espiritual, da verdadeira vida, né? Vida espiritual, verdadeira vida. Que lhe importam os incidentes da jornada se ele compreende a causa e utilidade das vicissitudes humanas quando suportadas com resignação? Então, botei só até aqui esse trecho, né? Então, o que ele quer dizer? Que o espírita sério é aquele espírita, não é que é sério, sisudo sério, um espírita que não sorri, que não brinca, senão não seria espírita sério nunca, né? Na verdade. Mas ele fala do espírita sério, gente, é espírita compenetrado, estudioso, compromissado acima de tudo com um bom entendimento da doutrina dos espíritos, né? Compromissado com um bom entendimento, que usa a racionalidade, né? Que usa realmente as suas capacidades superiores e busca enxergar a verdade, né? Se afastar das ilusões, procurar entender a vida espiritual, a vida verdadeira, como ela é. E também com isso apazigua a sua alma. Quer dizer, como ele fala aqui, as vidas têm vicissitudes, né? Mas quando ele se entende como nós, né, nos entendemos como espíritos imortais, né, essas vicissitudes elas perdem um peso, não é que a gente vai deixar de sofrer, não, mas elas não têm mais aquele peso, né? E mais do que isso, elas ganham uma utilidade no nosso crescimento espiritual. Então o espírita sério, ele é ciente disso, da sua vida verdadeira enquanto espírito, e que as próprias vicissitudes que nós vivemos, elas têm uma utilidade providencial, não é por uma injustiça, por nenhuma dessas questões. A gente sabendo, né, suportar com resignação. O que quer dizer suportar com resignação? Baixar a cabeça? Não. É você saber utilizar essas vicissitudes como ferramentas de crescimento, de aprimoramento espiritual. Então o espírita sério tem um compromisso acima de tudo consigo mesmo enquanto espírito e também com os outros, né? Porque somos todos irmãos, né? Filhos de um mesmo Deus, de um mesmo Pai, né? O mesmo Criador, né? Então temos compromissos também uns com os outros, né?
no crescimento espiritual. Então o espírita sério é aquele que não se limita só a crer. Ah, eu creio. E daí? Você acredita? E daí? Que consequência essa crença tem na sua vida? Né? Como eu falei até em outro vídeo, o homem foi à lua. Eu acredito. Mas e daí? O que é que essa crença faz na minha vida? Né? Então, você pode acreditar nos fenômenos espíritas, na realidade espiritual, na reencarnação. Tudo bem, você acredita. Mas o que é que isso faz na sua vida? Né? Então não basta crer. O espírita sério dá uma utilidade prática a isso que se aprende, a isso que ele acredita das realidades espirituais reveladas pelo espiritismo, né? E ele busca compreender, busca raciocinar, busca sentir, né? Da todas as formas que é possível, ao alcance de cada um, de acordo com a evolução, a capacidade de cada um, ok? Então o espírita sério, eu acho que é mais ou menos isso, né? Em essência, é esse o caminho. O espírita realmente compenetrado, que busca realmente estudar, se auto-estudar, estudar o espiritismo e, na medida das forças de cada um, vivenciar o que se aprende no espiritismo. Esse é o espírita sério, né? Então não é sério, pelo contrário, né? O espírita sério acaba sendo um espírita até mais sorridente, né? Vamos dizer assim, né? Como consequência. Mas assim, o que é que eu resolvi fazer, né? Bom, acho que eu consegui mais ou menos, né, conceituar o que é o espírita sério. Mais ou menos não, até que o conceito foi bom, né? Mas tem muito mais, né? Isso aqui é apenas uma apresentação, né? Acho que há vários desdobramentos, né? Se a gente for pensar na nossa caminhada espiritual, vamos dizer assim. Mas eu botei aqui 5 questões, né? Que para mim, né, eu que estou aqui fazendo devagar, então eu fiquei divagando realmente. Gente, deixa eu pensar aqui, coisas que caracteriza o espírita não sério. Falei, porra, aí fiquei, né? Aí entrou a divagação, né? Comecei lendo um trecho, a divagação entra agora, que eu fiquei pensando, aí eu anotei, né? Dessa vez eu fiquei só no pensamento, não, anotei essas 5 coisas, né? Que eu achei para mim muito significativa. Então, veja bem. Para mim, né, não é espírita sério aquele que não lê a codificação. Me desculpa, eu já falei em outros vídeos, vou continuar falando. Espiritismo, acima de tudo, é a codificação de Allan Kardec. Claro que não termina na codificação de Allan Kardec, né? Há outros livros espíritas, livros sérios, livros compromissados, tanto de autores encarnados quanto de espíritos, né? Por obras psicografadas. Ótimo, né? Não tem essa questão, mas tudo tem que remontar a codificação, né? A codificação é o início do espiritismo e a continuidade também, né? Tanto que os espíritos sérios que se você ver Emmanuel, Joana de Anjos, André Luiz, tal, estão sempre se referindo à codificação quando apresentam seus princípios, né? Sempre o livro dos espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos médiuns e tudo mais. Então, espírita sério que diz que não gosta da codificação, que acha que a codificação espírita, perdão, que não acha a codificação importante, tem espírita que acha a codificação ultrapassada. Imagine, me perdoe, mas isso não é espiritismo sério. Sem a codificação, sem Allan Kardec, não é espiritismo sério, meus irmãos. Me desculpem, né? Queiram concordar, paciência. Tô orando por você. Ok? Então, a codificação, sim, acima de tudo, e para que realmente haja espiritismo, né? Diz que fora da caridade não há salvação, pô. Fora da codificação não há espiritismo sério, ok? Não vou nem dizer não há espiritismo sério, fora da codificação. Ok. Segunda coisa que eu entendo que não é espírita sério, quem usa o espiritismo para ser mais do que os outros. Aí é demais, né? Tudo bem, o espiritismo realmente nos dá um cabedal, um conhecimento, uma luz, nos rasga o véu da realidade do mundo maior, tal. Vamos dizer que realmente a gente saiba mais do que o outro não espírita nessas questões. Mas esse saber mais, gente, não é para diminuir o outro, né? Para dizer, eu sei, eu sou privilegiado, eu sei as realidades do espírito. E você é um espírito inferior, não sabe nada, ou sabe muito pouco. Gente, tem espírita que se comporta assim, né? Que se coloca como sabedor das verdades.
E ainda que realmente saiba algumas verdades, né, porque o Espiritismo nos traz essas verdades, a cara estuda realmente, adquire essas verdades, estuda a codificação, tudo, essas verdades não são para esmagar aqueles que ainda não as alcançaram, né? Isso não é atitude de espírita, muito menos espírita sério, né? Saber que é o melhor, que é o melhor de todos, porque tem um conhecimento espírita. Nós temos que ser sempre melhores, sim, para nosso crescimento espiritual, mas ajudando os outros também a serem melhores. Em vez de ficar os esmagando, porque a gente sabe mais do que eles, não, trazer para cá para que eles saibam também, né? Para quem sabe menos. Respeitando, é claro, a liberdade de consciência de cada um, né? Não é para estar obrigando ninguém a ser espírita, né? Não, tem que ser, porque é a verdade. Isso aí também tem a ver com isso, né? Usar espiritismo para ser mais do que os outros. Você tem que o espiritismo é a verdade, você tem que aceitar, você tem que ser espírita, pelo amor de Deus, né? Isso aí está imitando outros tipos de religiosos que não são muito sérios, não, né? Então vamos, né, rever isso aí. Usar o espiritismo para ser mais do que os outros. Quem faz isso, gente, me desculpem, mas não é um espírita sério. Tá bom? Terceira coisa, né? Colocar a frequência em centro espírita como ponto principal. Ah, para ser um espírita de verdade, tem que frequentar o centro espírita. Falso, gente, me perdoe. Frequentar o centro espírita é importante. Como eu já disse, o centro espírita é uma oficina abençoada, desde que os trabalhos sejam levados com seriedade, né? Desde que os espíritas que estejam à frente da instituição espírita sejam espíritas sérios, como isso aqui que Allan Kardec descreveu, nesse textinho que eu li para vocês aqui, né? Com certeza o centro espírita é uma oficina abençoada. Mas nem todo mundo, gente, pode frequentar o centro espírita. Eu fiz um vídeo sobre isso, né? Tá no canal aí, Raciocínios Espíritas, os espíritas descentrados, né? Tem gente que realmente não tem, a rotina não permite, a rotina não permite, os horários não permite, o local, muitas vezes, onde a pessoa mora não permite. Tem vários fatores que eu descrevi lá no vídeo, quem quiser rever lá, ou ver ou rever, quem já viu, o Espírita Descentrados vai ver. Então, nem todo espírita pode frequentar um centro espírita, ok? Mas isso não quer dizer que seja menos espírita, não. Muitas vezes a pessoa não frequenta o centro espírita, mas estuda e vivencia os princípios espíritas muito mais que muita gente que frequenta centro, gente. Porque tem gente que frequenta centro espírita, mas pouco sabe de espiritismo. Infelizmente, isso é real. Tem gente que frequenta centro espírita, vai lá, vê palestra, toma passe, mas pouco estuda espiritismo, pouco, né, procuram realmente colocar o espiritismo nas suas vidas fora do centro, né? Então, não quer dizer assim necessariamente que a pessoa só por frequentar o centro espírita, né, é um espírita mais sério que o outro. Tem gente que frequenta o centro espírita há muito tempo e nunca leu Kardec, porque diz que ler Kardec é chato. Então, gente, colocar a frequência no centro espírita como a coisa principal para ser um espírita sério não é coisa de espírita sério, me perdoe, entendeu? Frequentar o centro espírita, sim, nós temos que ter responsabilidade, compromisso quando a gente está vinculado a uma casa espírita, mas se a gente não puder, podemos ser espírita, bons espíritas de outras maneiras, mesmo que não frequentemos o centro espírita. E, como eu já disse agora há pouco, tem espíritas que são muito melhores no estudo e na vivência do que não frequentam do que aqueles que frequentam. Então, realmente, quem coloca isso como um ponto capital para ser espírita tem que frequentar o centro espírita. Quem tem essa postura, gente, me perdoe, não é um espírita sério. Ok? Se disser assim, frequentar o centro espírita é importante, é uma ferramenta de aprimoramento muito... Aí sim, a ferramenta abençoada, uma oficina abençoada de aprimoramento espiritual, aí sim, concordo. Mas dizer que é o mais importante, para ser espírita tem que frequentar o centro, aí não, aí eu não concordo. E quem realmente veicula isso, para mim, não é um espírita sério. Ok? 4. Idolatria, gente. Tanto a encarnados, né, a expositores. Olha, gente, ver um Divaldo Franco fazer uma palestra, realmente não tem como a gente não se embevecer. Concordo, eu fico realmente... Eu nunca enjoo de ver uma palestra de Divaldo Franco, eu acho assim... um palestrante, não tem como não ter admiração, mas da admiração à idolatria é muito diferente. O próprio Divaldo já disse em palestras suas, gente, eu não quero divaldistas, não.
Eu quero espíritas, pessoas que estudam e procuram vivenciar o espiritismo. Que ele é só apenas, com as palavras dele, ele diz, eu sou apenas um veículo que também transmite os princípios espíritas. Que transmite muito bem, por sinal, né? Mas não é, Divaldo, a nossa meta. A meta é a espiritualização, é o espiritismo, né? O próprio Chico também dizia que, né, para idolatrá-lo, né? Emmanuel falou para Chico no início, Chico, se eu me afastar do Evangelho, né, me afastar de Jesus ou de Kardec, você se afasta de mim, né? Então, assim, é o espiritismo, é a doutrina dos espíritos, é a codificação, é o Evangelho de Jesus, é isso aqui que o espírita sério deve procurar. E não idolatrar representantes. A gente pode admirar, é normal, claro, Divaldo, Peixinho, né? Acho um cara muito, 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 muito assim, eu esqueci o nome, né? Mas o Peixinho é um cara realmente bastante iluminado, vamos dizer assim, né? Pela própria experiência, olha a experiência de vida dele, tudo que ele já fez, né? Então é inevitável a admiração, mas não é idolatria, né? Não segui-lo, a gente segue E também os desencarnados, né, gente? Tem gente que tem a mania de pegar, né, os espíritos e colocar no lugar dos santos. Antes rezava para o santo, agora pega os espíritos, né? Aí bota aí São André Luiz, São Bezerra de Menezes. Pera aí, né, gente? Todo respeito aos cultos aos santos, não tem nada a ver, mas os espíritos não estão aí para isso, né? Os espíritos benfeitores, eles deixam isso bem claro. Então eu vejo muito idolatria com o espírito também, principalmente com o André Luiz. As pessoas idolatram o André Luiz, meu Deus do céu. Eu adoro a série André Luiz, eu acho que é um amigo espiritual imprescindível. Os relatos dele da série André Luiz, para mim, são imprescindíveis. Mas André Luiz, gente, é um espírito cheio de problemas, coitado, um espírito atormentado, ele mesmo demonstra isso nas obras dele, e a pessoa idolatra André Luiz, pelo amor de Deus, né, gente? A gente tem que pegar ele como exemplo do que deve e o que não se deve fazer, de acordo com seus relatos, com suas experiências, e só, né? E a admiração normal, né? Eu também tenho admiração por esse espírito, né? Que superou toda aquela tragédia que ele viveu e deu a volta por cima, virou um escritor espiritual, né? Que traz esse amigo espiritual inestimável, né? Normal ter essa admiração, mas não botar ele no pedestal e idolatrar. Mas imagina, né? Então, idolatrar os espíritos também, colocar ele no lugar do santo, gente, me perdoe, isso não é coisa de espírita sério. Ok? E 5. Não tem compromisso com a reforma íntima. Gente, pelo amor de Deus, é um convite cabal do espiritismo, é a nossa reforma íntima. Né? Se eu disser que para a gente ser espírita a gente tem que ser perfeito, aí eu estaria sendo um grande hipócrita, porque eu não sou. Não é isso que eu estou dizendo, né? De um dia para o outro todo mundo virar espírito superior, virar santo, mas pelo menos, gente, ter essa proposta consigo, nem que seja assim uma reforma aos poucos, uma reforma assim degrau por degrau, sabe? Ainda que caia, comete erros de novo, né? Porque ainda que somos viciados, somos fracos, mas aí levanta, poxa, eu voltar a caminhada, porque eu já abracei a doutrina espírita e vamos de novo, aí erra de novo, aí levanta de novo, procura, né? Procura tentar sempre contornar. Então, assim, são as lutas humanas, né? Para ninguém vai virar santo certinho de um dia para o outro por ser espírita. Mas tem gente que frequenta o centro e não tem compromisso nenhum com a reforma íntima. Tem gente que conhece espiritismo, não tem compromisso nenhum com a reforma íntima, né? Às vezes lê um livro por curiosidade, frequenta o centro espírita mais para pegar os benefícios, vou lá tomar um passe, vou tomar uma fluidificada, vou ficar legal, mas não tem consigo a proposta da reforma íntima, né? Que isso aqui é o mais importante, né? Talvez não, é a coisa mais importante, né? A nossa reforma, nosso crescimento espiritual. Então, se realmente você está entre em contato com o espiritismo, frequenta a casa espírita, né? Isso até se une um pouco à parte 3, de frequentar o centro espírita como uma coisa principal, pelo amor de Deus, né? Então você frequenta uma casa espírita, conhece o espiritismo e não tem proposta nenhuma consigo mesmo de reforma íntima, de se tornar um pouquinho melhor que seja, me desculpe, você não é um espírita sério. Se eu sou uma pessoa, estou aqui no centro, eu não sou perfeito, cometo erros, tudo, sou um ser humano do mais normal possível. Mas se eu não tenho nenhuma proposta para mim de reforma íntima, se eu estou só fazendo um blá 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 aqui, por exemplo, aqui na internet para aparecer, né? Porque é legal, porque é bacana fazer um vídeo, ou vou para o centro espírita porque é legal, para encontrar a galera, e não tenho nenhuma reforma íntima comigo, eu não estou sendo um espírita sério.
né? Com certeza estou faltando com compromisso comigo mesmo, acima de tudo, né? Compromisso com a vida maior, que é o compromisso maior, né? Vida maior, compromisso maior. Ok? Então fechei aqui esses 5 pontos que eu considero que a pessoa não é espírita sério, né? Quando vivencia essas 5 partes. Ou seja, gente, agora eu vou dizer uma coisa para finalizar. Então, quer ver uma coisa, né, além das outras que eu já falei no início, que faz a gente ser um espírita sério, né? Se inscrever e seguir aqui o canal Raciocínios Espíritas. É claro, isso é coisa de espírita sério, porque o conteúdo aqui do canal é um conteúdo fantástico aí, né? Com o nosso querido Flávio Gaudêncio Santos e seus colaboradores, do qual sou um dos humildes colaboradores desse site. Então, se você é um espírita sério, curta o vídeo, compartilhe com outras pessoas. Se não se inscreveu, se inscreva e acione o sininho e siga as mídias do Raciocínios Espíritas, né? O Instagram, o Facebook e também o Twitter do Raciocínios Espíritas. Ok, gente? Então vamos lá, vamos buscar sermos espíritas sérios na medida das nossas condições, da nossa mente, né? Do nosso coração. Ok? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!